Os barcos de madeira são conhecidos aqui na região amazônica como barcos regionais. Hoje eu irei contar como reformei o casco da minha embarcação, um barco regional de 13 metros. Vou dividir a reforma em 4 etapas: demolição, entabuamento, calafeto e pintura. Irei contar também quais foram os materiais e equipamentos que eu utilizei na reforma. Mãos à obra! Era um episódio bem triste ver a retirada do entabuamento deteriorado pelo tempo. Cada tábua que caía doía no coração. Como já dizia Dona Irã Barbosa, as partes mais afetadas eram a popa, a proa, o bojo e parte do costado. Se amassa poliéster com a resina de laminação e pó de serragem para proteger as cavernas, aplicando o zarcão nas cavernas. Uma vez reformadas as cavernas, começa o entabuamento, etapa que eu considero uma verdadeira arte da carpintaria naval. As madeiras escolhidas foram a Itaúba e a Massaranduba. O entabuamento será feito todo em Itaúba, ficando a Massaranduba destinada ao talha-mar. A Itaúba é considerada a madeira de maior durabilidade para o uso em embarcações na região amazônica, devido à sua alta resistência às pragas, como o cupim, por exemplo. Já a Massaranduba, madeira de grande rigidez, também resistente às pragas, é indicada para as zonas de maior impacto, como o quilhão e o talha-mar. Isso aqui agora tu tá amolecendo a tábua, né, para ela fazer a curva, né? Isso aqui é o Eurico, carpinteiro naval. Tá fazendo a reforma. E Eurico, qual é o óleo que tu passa aí? É um óleo que tu passa? Óleo queimado mesmo. Óleo queimado, né? Aí isso aí tu... Quando tu esquenta ela amolece a madeira? Pra fazer a curva. Entorta aqui, ó. Ah, já entorta. O óleo ele colabora para o aquecimento da beira da madeira. Porque o óleo quente, né? Certo. Pra fazer a curva do entabuamento, né? É. Tudo tem a sua ciência, né? É. O redondo de popa foi todo reformado. O verdugo novo e muitas tábuas trocadas começam a dar uma nova aparência no barco. A etapa de entabuamento chega ao fim. O talha-mar foi trocado. O novo talha-mar é levemente curvado, para dar um toque mais esportivo. De madeira nova, passamos para outra etapa, o calafeto, que é uma etapa não menos importante. O calafate é uma espécie de carregador de piano. O seu trabalho não é o mais valorizado, é um pouco o mais vistoso, mas é de suma importância, não só para a conservação do emadeiramento e da pintura, mas também para a segurança da embarcação. Os materiais utilizados no processo de calafeto são os fios, o óleo de linhaça, o zarcão em pó e líquido, o araldite e a massa de calafeto. A primeira etapa consiste em aplicar o zarcão onde serão colocados os fios, para uma melhor aderência dos fios. Após a secagem, começa a aplicação dos fios entre as tábuas. Essa é a etapa mais importante da calafetagem, tendo em vista que os fios devem penetrar bem nas fendas das madeiras para evitar vazamentos futuros. São adicionados aos fios o zarcão em pó e o óleo de linhaça. Logo em seguida, aplica-se a massa de calafeto
para tapar as fendas onde foram adicionados os fios. Para essa finalidade, foi utilizada a massa sintética. Chegamos, por fim, à última etapa da reforma, a pintura, que será dividida em duas partes, a preparação e a aplicação das tintas. A preparação começa com o lixamento do casco. As tábuas serão niveladas entre si. O excesso de massa de calafeto será retirado, ficando somente as massas entre as tábuas. O equipamento utilizado é uma esmerilhadeira com controle de velocidade. A lixa usada é a de grão 36. Há de se notar que abaixo da linha d'água não foi aplicada a massa de calafeto sintética, e sim o araldite misturado ao pó de serragem. Essa diferença na aplicação dos materiais se dá pelo ambiente em que eles serão expostos. O araldite, que nada mais é do que uma cola epóxi, é apropriado para o fundo da embarcação. É aplicado abaixo da linha d'água, parte que ficará submersa. Se exposto ao sol, ele tende a rachar. Aplicamos agora o fundo nivelador para madeira, que tem a função de preencher os veios das tábuas e selar a superfície, facilitando assim a aderência do primer. O fundo nivelador foi aplicado somente da linha d'água para cima. A pintura do verdugo até a linha d'água será diferente da pintura feita abaixo da linha d'água, acompanhando assim os locais onde foram aplicados a massa de calafeto e o araldite. Logo em seguida, é aplicada a massa acrílica, que tem a única finalidade de nivelar ainda mais o emadeiramento e dar um acabamento mais refinado. Depois, é só lixar. Utilizamos uma lixadeira orbital e uma lixa de grão 120. Concluída a preparação, passamos para a pintura. Aplica-se agora o primer sintético, com um compressor de 24 litros e uma pistola com bico 1.2. Olha lá a qualidade desse primer! O primer foi aplicado em todo o casco, do verdugo para baixo. Ele servirá de ancoragem tanto para a tinta do costado quanto para a tinta que ficará abaixo da linha d'água. Após a demarcação da linha d'água, começamos a aplicar a tinta epóxi. Serão 3 camadas de tinta. A primeira, diluída em 20%, será aplicada com a pistola. A segunda demão, diluída em 10%, e a terceira, diluída em 5%, serão aplicadas com um rolo. A pintura com tinta epóxi está concluída. O casco da linha d'água para baixo está pronto. Agora a pintura do costado. A tinta escolhida foi o esmalte sintético automotivo. E agora, finalmente, a terceira demão da tinta esmalte automotiva. Pintura finalizada, retirando a fita. Foram 56 dias no estaleiro. Entre trabalho e descontração, fica o meu agradecimento a todos os profissionais que participaram dessa reforma, sem nenhuma distinção entre eles. Senhor do Zezé. Vai. Vai em nome de Jesus. Segura, Senhor. Toma de conta, Jesus.
O próximo passo será a reforma das obras mortas, mas isso já é uma outra história.